Sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando sobre Jesus, o seu podcast com as mais lindas histórias e lições sobre Jesus, apresentado em um bate-papo leve e descontraído. Eu sou Silvia Protásio e estou aqui com os meus amigos Admilson Barbosa e Irandi Protásio. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Silvia, bom dia, Irandi, bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Que Deus nos abençoe nesse dia e sempre. Bom dia, Irandi. Bom dia, Silvia, bom dia, Barbosa, bom dia você que está nos vendo ou nos ouvindo. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais um podcast. Então vamos dar início ao nosso podcast de hoje com o tema Ano Novo, Nova Era, Novo Tempo. Para falarmos sobre isso, se faz necessário conhecer a origem do Ano Novo, data em que buscamos perspectivas mais felizes para nossas vidas. Mergulhamos no ano que passou e decidimos fazer diferente, ou melhorar aquilo que fizemos, ou fazer o que não fizemos, não é mesmo? Para a nossa história da origem do Ano Novo, Nova Era, Novo Tempo, vamos utilizar como base os escritos sobre esse assunto de Rodolfo F. Alves Pena, escritor oficial do Brasil Escola. Ano Novo ou Réveillon é a comemoração da passagem de ano do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro do ano seguinte. A palavra veio do francês e significa despertar ou acordar, em referência à nova etapa da vida que se inicia. O 1º de janeiro consolidou-se como Ano Novo somente no século XVI, com o surgimento do calendário gregoriano. O que é o calendário gregoriano? Ele foi criado pelo Papa Gregório XIII em 1582 para corrigir um erro no calendário juliano, ajustar o ano civil ao ano solar, ou seja, ao tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. O ano médio no calendário gregoriano é de 365,2425 dias. O calendário gregoriano é o calendário civil usado na maioria dos países do mundo, considerado universal, incluindo o Brasil. Mesmo que alguns povos ainda usem outros calendários por razões culturais ou religiosas. A adoção do calendário gregoriano facilitou o relacionamento entre as nações, pois a Europa exportou seus padrões para o resto do mundo. Barbosa, a definição de Réveillon ou Ano Novo é bem apropriada, mas vivemos mais em função da festa e não nos preocupamos muito com o seu verdadeiro significado. É isso mesmo, meu amigo? Silvia, você tem razão. O Réveillon e a celebração do ano acabam muitas vezes se tornando mais uma festa do que um momento de reflexão sobre os ciclos que se encerram e o ciclo que começa. O termo, como você já nos disse, Réveillon, vem do francês, que significa acordar ou despertar, relacionado à ideia de dar boas-vindas ao novo ano, simbolizando um recomeço, uma renovação. Essa virada de ano carrega o significado de renovação de esperanças, reflexão sobre o que passou e as possibilidades para o futuro. No entanto, em muitos casos, a celebração se torna uma ocasião mais focada na festa, nas confraternizações, no consumo e até nas superstições populares, como as cores de roupa, para atrair boas energias, ou o consumo de determinados alimentos. Isso faz com que o significado profundo da data, que poderia ser um momento mais introspectivo ou de renovação pessoal, seja deixado de lado. Mas, ao mesmo tempo, essa festa também tem seu valor. O Réveillon é uma oportunidade para as pessoas se reunirem, celebrarem conquistas e estabelecerem novos objetivos. Deve ser, sim, um espaço para a reflexão e também para a celebração da vida, da superação e de esperança no futuro. Então, Barbosa, Silvia e queridos amigos, essa data,
por ser um marco entre o ano velho e o ano novo, sugere que façamos uma reflexão sobre o que fizemos e o que deixamos de fazer no ano que termina. A maioria de nós faz essa reflexão muito mais referindo-se às coisas materiais. Os planejamentos são de adquirir algo como uma casa, um novo emprego, casar, ter filhos, entrar na faculdade, se formar, dentre outras coisas, não é mesmo? Eu vejo o despertar ou acordar como algo mais profundo, ou seja, voltado mais para o eu. Refletir como foi o modo de vida que tive até hoje, quais os valores introduzidos em minha vida que me fazem eu me sentir bem e próspero, quais devo deixar e quais os que preciso adquirir e me tornar mais feliz, e também aqueles que convivem comigo, para que todos sejamos felizes. É o momento para pensar e estabelecer rumo da seguinte forma: no que minha vida impacta o mundo ao meu redor? Esta será a minha reflexão para 2020. Eu, Irandi, preciso aplicar mais e mais a cada dia os valores éticos e morais que eu tenho aprendido e, com isso, mudar o meu mundo para que repercuta e transforme de alguma forma o mundo ao meu redor. E para isso, nada melhor do que refletir seriamente nos enunciados dos mandamentos de Deus, explicados e vividos plenamente por Jesus, e começar a viver, a fazer o mesmo. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a origem do Ano Novo. Essa festa do Ano Novo, ela já é uma tradição no Brasil e em toda parte do mundo, assumindo em muitos casos um caráter religioso, cristão. No entanto, a origem do Réveillon é muito anterior ao cristianismo, sendo geralmente atribuída à Mesopotâmia, em 2000 a.C., remetendo a algo como o Festival do Ano Novo. Persas, fenícios, assírios e gregos, desde tempos remotos, também realizavam suas celebrações da passagem de ano. Imagina quanto tempo fazem. Muito tempo, né, Barbosa? Então, e a celebração do Ano Novo é um fenômeno cultural que transcende fronteiras e religiões e nos permite fazer uma verdadeira viagem no tempo, conectando tradições antigas com as nossas celebrações contemporâneas. Vamos entrar nessa jornada agora. Então, nós vamos lá para a Mesopotâmia, o berço das celebrações. Como foi mencionado, as primeiras evidências de comemorações do Ano Novo ocorreram na Mesopotâmia cerca de 2000 a.C. Essas festividades, geralmente ligadas às mudanças das estações e aos ciclos agrícolas, eram vistas como um momento de renovação e esperança para o ano que se iniciava. Em outras civilizações antigas, a tradição de celebrar o início de um novo ano se espalhou por diversas culturas antigas. Persas, fenícios, assírios e gregos, cada um com suas particularidades, realizavam rituais e festas para marcar essa passagem. Além disso, temos a influência religiosa, que ao longo da história as religiões desempenharam um papel fundamental na moldagem das celebrações de Ano Novo. No cristianismo, por exemplo, a data de 1º de janeiro foi estabelecida como o início do ano civil, e muitas tradições cristãs foram incorporadas às festividades. No entanto, é importante ressaltar que a origem destas celebrações é anterior a qualquer religião específica. Com o passar dos séculos, as celebrações do Ano Novo foram se adaptando às diferentes culturas e contextos históricos. Muitas vezes, tradições antigas foram mescladas com crenças e práticas mais recentes, dando origem a uma rica fusão cultural. O Réveillon no Brasil, a festa de Ano Novo, se tornou uma das mais importantes do calendário, com características únicas que refletem a diversidade
cultural do país. A mistura de tradições indígenas, africanas e europeias resultou em uma celebração vibrante e cheia de significado. É renovação e esperança. O momento representa um novo começo, uma oportunidade de deixar para trás o que não deu certo e de construir um futuro melhor. E agora, Barbosa, eu vou fazer uma pergunta para você. Nós vemos aqui que essa festividade é bem antiga. Vou lhes dizer algo sobre essa necessidade que temos de ter um tempo para finalizar uma etapa e dar início a outra? É isso? Silvia, a necessidade de marcar o fim de uma etapa e o início de outra é algo profundamente enraizado na história humana, não é? E o conceito de ciclos e renovações existe em diversas culturas e tradições. O Réveillon, como celebramos hoje, é de fato uma data moderna, mas a ideia de estabelecer marcos temporais e rituais para refletir sobre o fim de um ciclo e a chegada do outro remonta a civilizações antigas. O significado de ciclos na história humana. Ao longo da história, as sociedades sempre buscaram maneiras de dividir o tempo em ciclos. Isso não só ajuda a organizar a vida prática, como a agricultura, as estações do ano e os eventos religiosos, mas também fornece uma estrutura psicológica e emocional para a experiência humana. O ato de fechar um ciclo e começar outro tem um poder simbólico profundo, ajudando as pessoas a processar o que aconteceu, a aprender com isso e a se preparar para o que está por vir. Religiões e rituais. Em muitas religiões, as celebrações do fim do ciclo e início de outro estão ligadas ao perdão, à reflexão e à renovação espiritual. Por exemplo, o Yom Kippur, o dia da expiação no judaísmo, que ocorre antes do Rosh Hashanah, Ano Novo judaico, é um momento de reflexão sobre os erros do ano que passou e da preparação para o novo ano. No cristianismo, o advento é um tempo de preparação para o Natal e para o novo ciclo de vida espiritual. Entre o necessitar de um tempo para finalizar uma etapa e iniciar outra, reflete nossas necessidades de encontrar significado no tempo, de aprender com o que passou e de nos prepararmos para o futuro. O Ano Novo e seus rituais são uma maneira de estruturar e externalizar essa dinâmica psicológica e espiritual, proporcionando não apenas uma mudança de calendário, mas uma oportunidade para a renovação pessoal e coletiva. Muito bem, Barbosa. Eu acho assim, extremamente importante essa questão das datas e horários, pois é para a nossa organização pessoal, né? Eu até li esses dias que se não houvesse essa separação, tudo não tivesse esse tempo, tudo aconteceria ao mesmo tempo, nós não saberíamos, nós nos perderíamos ali, né? Então, o final e o início de ano é algo que particularmente mexe comigo. Eu me sinto bem nessa transição. Como eu disse lá no podcast sobre o Natal, eu sinto uma atmosfera assim, diferente, mais feliz, né? Então, o fechar de um ciclo e a abertura de outro, para mim, é algo que possui um grande significado. São experiências vividas e oportunidades para novas experiências, e vejam só, já com a bagagem, né, maior sobre as situações, sobre o que eu já vivi, então eu adquiro essa condição, né? O que deve facilitar, então, as nossas tomadas de decisões diante das dificuldades que elas são inerentes à nossa experiência aqui na Terra. E com isso nós vamos nos tornando mais sábios, certo? Se nós observarmos o ontem e agirmos, então, com sobriedade sobre o hoje. Portanto, é nessas datas que a grande maioria de nós aproveita para pensar melhor sobre a vida como um todo, e assim conseguir, né, caminhos para o nosso futuro. E veja só, uma coisa interessante, o Barbosa, por que
que o Réveillon é celebrado no dia 1º de janeiro aqui no Brasil? Interessante, Irandir, essa pergunta. No Brasil, como na maior parte dos países de tradição ocidental, o Réveillon é comemorado no 1º de janeiro. O mês de janeiro foi criado pelos romanos no século 8 a.C. e seu nome era uma homenagem a Jano, deus romano das mudanças e das transições. O pessoal antigo pensava bem, né? E adequava tudo ali, encaixava tudo direitinho, né? Jano, janeiro, né? No entanto, os romanos ainda celebravam a passagem de ano no início da primavera, que se dava em março. Acredita-se que os romanos teriam passado a comemorar a passagem do ano a partir do século II a.C. Atribuiu-se essa mudança ao conflito dos romanos com os celtiberos, povos celtas que residiam na Península Ibérica. Essa antecipação tinha relação com questões burocráticas e logísticas que envolviam o exército romano e foi aprovado pelo Senado em 153 a.C. Mas como a gente está falando de uma coisa atual, né, que vem de tantos anos, né? Quem imaginava, né? Apesar dessa mudança oficializada, o povo romano seguiu com a tradição de comemorar-se a passagem do ano no mês de março. Em 46 a.C., o antigo calendário romano foi substituído pelo calendário juliano. O calendário juliano foi o calendário utilizado no Império Romano durante a vida de Cristo. O calendário juliano tinha 365 dias, e a cada ano era acrescentado um dia. No entanto, com o passar do tempo, o calendário juliano atrasou 10 dias em relação ao ciclo do Sol. E agora vem a resposta à sua pergunta. O Brasil adotou essa prática por conta da influência portuguesa aqui. No século XVI, Portugal era um país muito católico e por isso obedeceu à reforma no calendário feita pelo Papa. E assim, o calendário gregoriano foi adotado e o 1º de janeiro foi consolidado como o primeiro dia do ano para os portugueses. Essa tradição foi então trazida para o Brasil. Por isso que é comemorado dia 1º de janeiro, aqui no Brasil. Muito bem. Então veja, Barbosa. A partir da cristianização da Europa, estabeleceu-se certa resistência em alguns lugares a comemorar-se a passagem do ano em janeiro, porque o nome do mês, como você disse, era em homenagem a um deus pagão. Ainda assim, houve povos como os francos, sob a dinastia merovingia, que celebravam a passagem do ano em 1º de janeiro. A data foi cristianizada e tornou-se o dia da circuncisão. Ô Silvio, o que significa o dia da circuncisão? Então vamos lá. O dia da circuncisão era uma celebração cristã que ocorria no dia 1º de janeiro. Essa data foi escolhida para coincidir com as antigas celebrações pagãs do Ano Novo e, assim, cristianizar uma tradição já estabelecida. O significado da circuncisão no cristianismo está ligado à aliança entre Deus e o povo de Israel. No Antigo Testamento, a circuncisão era um rito de iniciação para os homens judeus, simbolizando a consagração a Deus. Ao celebrar o dia da circuncisão no 1º dia do ano, os cristãos estavam renovando a aliança entre Deus e a humanidade, celebrando a vinda de Deus à Terra na pessoa de Jesus Cristo, demonstrando disposição de seguir os mandamentos de Deus. É isso que é circuncisão, o dia, né? Então, a cristianização, né, da data fez com que ela fosse adotada por alguns dos reinos que existiam na Península Ibérica durante a Idade Média. Embora muitas mudanças tenham acontecido na questão de qual data seria adotada como o início do ano. A verdade é que, nesse período, havia uma intensa disputa, uma vez que muitos reinos cristãos queria que o dia da Anunciação, 25 de março, fosse considerado como o dia do Ano Novo. Veja só como foi esta
discussão, esta batalha para se chegar no dia 1º, né? Então, Barbosa, o que se comemora, então, no dia 25 de março, o dia da Anunciação, que era tão importante que as pessoas não queriam sair dessa data para vir para o dia 1º? É por isso que eu gosto desse podcast, sabe, Irandir, Silvia, quem está nos ouvindo. Porque a gente descobre coisa que a gente nem imaginava, né? A gente comemora todo ano, 1º de janeiro, mas a gente não sabe a origem. E agora eu estou descobrindo tudo isso aí com vocês. Que coisa boa isso, né? Neste dia são comemoradas várias coisas, Irandir. Dentre elas, a mais importante é a comemoração, principalmente em contextos cristãos, do dia da Anunciação do Senhor. Esta data celebra o momento em que o anjo Gabriel anunciou à Virgem Maria que ela seria a mãe de Jesus Cristo. A data é importante porque marca o início da gestação de Jesus, um evento crucial na tradição cristã. Significado religioso da Anunciação. A Anunciação é um dos eventos mais significativos do calendário cristão e é celebrado especialmente nas igrejas católicas, ortodoxa e anglicana. Segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 26 a 38, o anjo Gabriel apareceu a Maria para lhe comunicar que ela conceberia o Filho de Deus, o Salvador, por meio do Espírito Santo. Este momento é visto como o início da encarnação, quando Deus se fez homem, algo fundamental na teologia cristã. A data é exatamente 9 meses antes do 25 de dezembro, dia em que é comemorado o nascimento de Jesus, o Natal. Quem pensava isso? Quem imaginava isso? Quem já fez essa conta? Né? Que a Anunciação foi 9 meses antes do dia 25. Por isso, o 25 de março também pode ser visto como o aniversário de Jesus, de uma perspectiva simbólica. É um dia de grande importância espiritual, simbolizando a fé e a confiança de Maria no plano divino. Também no dia 25 de março, celebra-se na Grécia o Dia da Independência, que marca a luta contra o Império Otomano em 1821. Então, desta forma, para tirar o ano novo do dia 25 de março e passar para 1º de janeiro, só foi possível porque, no século XVI, o Papa Gregório XIII criou o calendário gregoriano e tornou o 1º de janeiro o primeiro dia do ano. O dia 1º de janeiro foi oficializado como dia de Ano Novo por conta da mudança do calendário do século XVI. Essa mudança foi realizada pelo Papa Gregório XIII e determinou uma reforma no calendário, que passou a ser conhecido como calendário gregoriano. O antigo calendário, o juliano, deixou de ser utilizado porque tinha uma pequena imprecisão de 3 dias a cada 400 anos. Então, Silvia, veja que interessante, né? Que para esses estudos que foram feitos, né? Para corrigir um erro no calendário juliano, né? E ele tinha o seguinte, um desajuste com o ano solar. No século XV, o calendário juliano estava atrasado em cerca de 1 semana em relação ao ano solar. Isso fazia com que a primavera no hemisfério norte caísse por volta de 12 de março em vez de 21. E também tinha um desajuste com a Páscoa. A Páscoa era uma celebração móvel que ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que acontece depois do equinócio da primavera. Com o tempo, o calendário juliano ficou tão desajustado que a Páscoa poderia chegar a ser celebrada no verão. Vejam como essas questões foram sendo trabalhadas, né? E então teve essa reforma toda, né? Então, com essa reforma do calendário gregoriano, o dia 1º de janeiro tornou-se de fato o primeiro dia do ano. Com o tempo, outros países foram adotando esse novo calendário e a celebração do Ano Novo passou a ser em 1º de janeiro. Os ingleses, por exemplo, aderiram o 1º de janeiro como o primeiro dia do ano somente no século XVIII. Como Barbosa mencionou,
O Brasil adotou essa prática por conta da influência portuguesa aqui. No século XVI, Portugal era um país muito católico e, por isso, obedeceu à reforma no calendário feita pelo Papa, e assim o calendário gregoriano foi adotado e o 1º de janeiro foi consolidado como o primeiro dia do ano para os portugueses. Essa tradição foi então trazida para o Brasil. Não foi isso, Barbosa? Exatamente. E as tradições do Ano Novo, como são e quais são? Atualmente, o mais comum durante a comemoração do Ano Novo é o show de fogos de artifício, além das inúmeras tradições que variam de um país para outro. No Brasil, por exemplo, existem várias tradições herdadas das religiões de matriz africana e afro-brasileira, tais como o candomblé e principalmente a Umbanda. O culto a Iemanjá, com oferendas ao mar, é praticado até mesmo por pessoas que não fazem parte dessas religiões, tendo uma grande receptividade com o público católico. Coisa linda, né? Essa união de religiões sem preconceito. Outro hábito herdado dessas religiões é o ato de vestir-se de branco, uma superstição pela promoção da paz, e na origem, um hábito para reverenciar as cores do orixá Oxalá. É muito lindo, né? A gente vai aqui na nossa Alagoas, né? A gente vê aquela queima de fogos na praia, vê a orla ali toda coberta de pessoas de branco, né? Você sente paz ali naquele momento, você sente aquela brancura, aquela coisa ali, é paz. Então, eu acho muito lindo, sinceramente. E acredito que em muitas partes do nosso país e do mundo também seja assim. É uma confraternização interessante, né, Barbosa? E durante o dia você vê mesmo, e mesmo à noite, as pessoas colocando flores lá na praia, no mar, né? Para Iemanjá. Exato, exato. Assim, são várias as simpatias e superstições para que tudo ocorra bem. Como, por exemplo, comer lentilhas, pular 7 ondas. O número 7 também está relacionado a religiões e crenças. Comer 7 sementes de romã, entre outros inúmeros hábitos. Pular 7 ondas durante o Ano Novo é uma das muitas tradições desta festa. É claro que isso tudo é simbólico, né? Sendo, portanto, práticas de manifestação cultural que revelam as relações da identidade das pessoas com a sociedade e o espaço. A adoção de práticas originárias de religiões de matriz africana demonstra bem o sincretismo religioso na sociedade brasileira, uma vez que tais práticas se disseminam pelos países e são realizadas por pessoas de diferentes religiões, como disse o Barbosa. Aqui no Brasil é muito comum que as pessoas chamem o Ano Novo pelo termo francês Réveillon. Esse termo, originalmente, era utilizado para referir-se às festas que viravam à noite, mas passou a referir-se às festas de Ano Novo da nobreza francesa durante o século XVII. Silvia, o que significam essas práticas? Essas práticas e superstições do Ano Novo são uma rica expressão da cultura popular, carregadas de simbolismo e significado. Elas conectam as pessoas com suas origens, fortalecem a identidade cultural e expressam o desejo de um futuro próspero e feliz. As lentilhas são pequenas e numerosas, simbolizando abundância e prosperidade. Comer lentilhas na virada do ano é um desejo de ter um ano repleto de fartura e riqueza. Pular 7 ondas. O número 7 é considerado mágico e sagrado em muitas culturas, associado à perfeição, e isso representa a purificação e a renovação, além de ser um pedido aos deuses ou forças superiores para que os desejos sejam realizados. Essa aqui eu não sabia. Sementes de romã, simbolizando a fertilidade e a abundância. Comer as sementes representa o desejo de ter um ano cheio de realizações e bênçãos. Vestir amarelo atrai dinheiro e tantas outras superstições. Pois é, né?
Nós temos no momento da virada, como o Barbosa já disse, uns fogos de artifícios enfeitando, né, os nossos céus. Hoje, até pensando, né, nos nossos pets, temos fogos sem ruídos, graças a Deus. Né? A maioria de nós veste branco, como vocês já falaram, como símbolo de paz, e o amarelo da riqueza. É um momento mágico. Todos se abraçam e desejam um ano melhor em todos os sentidos. Né? As champanhes ouram em todos os cantos num brinde de desejo do bem. É um momento de grande confraternização, é um momento de uma espiritualização muito profunda. Eu sinto isso, né? E de positividade, das pessoas estarem desejando de coração um feliz ano novo para aqueles que estão ali do lado. Então, eu acho que todas essas... esse simbolismo, todas essas superstições, elas são muito legais da gente participar, né? Porque é um momento de magia. Eu acho que o céu, nesses momentos, descem à terra. Eu vou falar uma coisa de curiosidade, não pesquisei, tá? Mas eu vou falar em relação a cores de roupas. E isso, vocês também já perceberam isso? Que antigamente, há uns 20 anos, 10 anos, vamos por uns 10 anos, 15 anos atrás, predominava mesmo o branco. Aos poucos nós fomos vendo outras cores, né? E agora, atualmente, eu por curiosidade, eu pesquisei qual a cor do momento para o Natal e o Réveillon. Vai ser vermelho, né? Então você vê, teve um ano que foi verde, então você via as lojas de verde e na praia aqui, né, aguardando os fogos, a maioria das mulheres, porque isso remete muito mulher, né? É mais para mulher. É a mulher que veste a cor do momento, o homem não é muito ligado a isso, mas a mulher é um pouco mais, né? Então estava todo mundo de verde, de repente vai o amarelo, a maioria amarelo, mas é lógico que tem o branco, tem outras cores também, né? Então isso mudou também. Isso foram os meus olhos que viram, tá, pessoal? Mas assim, e é verdade, a gente vê, né? Hoje em dia tem essa explosão de cores no Réveillon, e não é só o branco, né? Então, mas vamos lá, pessoal, esse momento mágico do fim de um ano para o início do outro casa muito bem com o termo que tem um significado relacionado com acordar, despertar, sendo, portanto, o acordar ou despertar de um ano novo. Essa tradição francesa ganhou outros lugares do mundo a partir do século XIX e chegou a locais como o Brasil. O termo popularizou-se no país por meio das festas das elites daqui. Para muitos, o Réveillon é um momento de renovação, de planejar ou de colocar em prática planos antigos. Para outros, é apenas a continuidade da vida, sem grandes mudanças. O que você acha, Irandir? Esse é o momento de passar na nossa vida ali, esse de despertar, né? Refazer caminhos, objetivar novos projetos, tudo com alegria em nosso ser, pois são novas oportunidades que, quer você acredite ou não, elas estão ali. Não vamos perder tempo com conjecturas negativas, nem achar que tudo vai ser o mesmo. Vamos criar perspectivas positivas nesse nosso Réveillon, essa mudança de ano, né? E vamos colorir, né, nossas vidas. Afinal, nós somos o que pensamos. Vamos ser felizes nesse ano novo, nova era, nesse novo tempo. Vamos ver beleza, né? Veja a beleza, não é, Irandir? Exatamente, vamos ver a beleza, fazer a nossa vida mais bela. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho do Ano Novo em outras partes do mundo. Comemorar o Ano Novo
no dia 1º de janeiro é uma tradição principalmente ocidental e cristã. Embora o mundo oficialmente siga o calendário gregoriano, muitos povos diferentes possuem celebrações de Ano Novo acontecendo em outras datas que não o 1º de janeiro. Vejamos alguns exemplos. Judeus. O Ano Novo judaico é conhecido como Rosh Hashanah e é celebrado entre o final de setembro e o início de outubro. As festas de Ano Novo para os judeus são ocasiões de reunião familiar mais privadas. Muçulmanos. O Ano Novo muçulmano é celebrado no mês de maio. A passagem de ano para os muçulmanos celebra a Hégira, a ida de Muhammad de Meca para Medina. Chineses. O Ano Novo dos chineses é determinado pelo calendário chinês e acontece entre janeiro e fevereiro do calendário gregoriano. Os chineses costumam fazer grandes celebrações durante seu Ano Novo. Então, Silvia, comemorado em várias partes nas datas que marcam as suas tradições, a finalidade é a mesma. Não importa a data, não é mesmo? Importante é comemorar o momento em que, para mim, repito, é algo que me comove. Conseguir chegar ao final de mais um ciclo e ter a oportunidade de iniciar outro é uma bênção de Deus, que nos concede ainda a oportunidade de fazer diferente e conquistar tudo o que necessitamos, seja material ou espiritual. Vamos trabalhar intensamente para conseguir chegar no outro plano da vida bem melhor do que aqui chegamos. Porque esta é uma dádiva dada por Deus. Começar, terminar, recomeçar, terminar. Veja só o caminho que nós vamos seguindo. Isso tudo vai fazendo com que nós vamos progredindo, moral e espiritualmente. Também materialmente, claro, né? O Barbosa, você vê as pessoas hoje em dia fazendo planos nessa época para melhorar suas vidas, né? Mediante a busca do bom, do ético, do moral em suas relações? É interessante essa pergunta, Irandi. No contexto do Réveillon, muitas pessoas acabam refletindo sobre o ano que passou e o que desejam para aquele próximo ano. O ciclo de transição de ano costuma ser um momento simbólico para estabelecer metas e mudanças, e, de certa forma, também para buscar algo mais significativo no que diz respeito ao comportamento ético, moral e relacional. No entanto, o foco das resoluções de ano novo é muitas vezes mais voltado para questões individuais. Veja só, como emagrecimento, carreira ou finanças. Isso não significa que não haja uma busca por melhorias nos relacionamentos ou na ética pessoal, mas em muitos casos a ênfase está em aspectos mais tangíveis e imediatos da vida cotidiana, como conquistar mais estabilidade ou sucesso, comprar aquele carro dos meus sonhos, fazer aquela viagem dos meus sonhos. É possível que haja uma crescente conscientização sobre a importância das relações interpessoais e da ética, especialmente com o crescente debate sobre saúde mental, diversidade, sustentabilidade e justiça social. As pessoas estão mais atentas às questões relacionadas à empatia, respeito e integridade em suas interações. E há uma ênfase em melhorar a convivência e o bem-estar coletivo. E isso a gente está vendo, né? As pessoas hoje estão se preocupando mais, né, no bem viver com a comunidade. O que a gente via há alguns anos atrás, hoje um vizinho já se preocupa com outro, a comunidade já se preocupa com a praça que está suja, já liga para um órgão para que venha fazer a limpeza. Quer dizer, há uma preocupação ali com a comunidade. Contudo, a prática desses valores de forma consistente no cotidiano ainda é um desafio, pois em muitos casos, as pressões da vida moderna acabam levando as pessoas a priorizarem resultados mais imediatos, como o sucesso profissional ou a obtenção de bens materiais. Então, sim, muitos têm
planos que envolvem não só a busca por sucesso pessoal, mas também por uma vida mais ética e harmoniosa com os outros. Contudo, o processo de transformar isso em ações concretas ao longo do ano envolve desafios, tanto internos quanto externos. Talvez, à medida que os tempos mudem, mais pessoas consigam enxergar o valor de cultivar relações saudáveis e um comportamento mais humanos, com reflexo do próprio crescimento. Muito bem, Barbosa. Bom, pessoal, e nesse momento chegamos no ponto fundamental do ano novo. Há realmente mudanças em nossas vidas ou tudo continua como uma sequência normal? O que você acha, Irandir? Olha, Silvia, isso é bem pessoal. Eu acredito que realmente podemos estabelecer como um marco para mudanças significativas na vida nesse momento. A sequência normal, para mim, será apenas os dias do calendário, mas esses dias terão o significado e a direção que eu der. Por isso, creio que mudando de postura mental, sendo mais positivo, mais alegre, mais cristão, nós seremos mais felizes. Esse é o desafio que devemos nos colocar e praticar em nosso dia a dia a partir de hoje. Pois hoje deve começar a nossa reflexão e a busca de ser mais feliz. Creia nisso. Todos podem fazer o seu mundo melhor e, com isso, contribuir para um mundo melhor. O que você acha, Barbosa? Olha, Irandir, o ano novo, simbolicamente, é um momento de renovação, de deixar para trás o ano que passou e olhar para frente com novas esperanças, metas e intenções. No entanto, meu amigo, a transformação real que ele representa depende muito de cada pessoa, de como cada pessoa lida com esse período e das escolhas que faz. É como você disse, é uma coisa um pouco pessoal, não é? O simples ato de passar de 31 de dezembro para 1º de janeiro não causa transformações instantâneas na nossa vida cotidiana. Não é uma vara de condão, né? Virou o dia, virou o ano, todo mundo está santo, todo mundo está bom, todo mundo está ótimo. Não tem nenhum problema no mundo, na Terra. Não é assim, né? O que muitas vezes ocorre é uma mudança de mentalidade, né? O ano novo serve como uma oportunidade de reflexão e de recomeço. Algumas pessoas aproveitam essa virada para estabelecer metas, como aprender algo novo, mudar hábitos ou melhorar relacionamentos. Porém, se as pessoas não se comprometem a agir e seguir as metas e propósitos que se propõem, o que muitas vezes acontece é que, passados os primeiros meses, tudo volta à sequência normal. As dificuldades, os problemas e os padrões antigos voltam a surgir se não houver um esforço real para mudar. A mudança, portanto, é tanto um processo interno quanto externo. O ano novo pode ser um marco simbólico para esse processo, mas as transformações duradouras exigem tempo, ação e consciência. O ano novo pode marcar o início de uma nova fase, mas o que realmente muda depende de como nós decidimos conduzir nossa vida após este momento. E você, é importante aqui, Barbosa, eu vejo que o que você coloca é muito positivo, que não é uma varinha de condão, né? Mas é um momento super importante para que essas diretrizes, né, sejam um reflexo da nossa vida futura, né? Exato. Bastante disposição para ter uma mudança verdadeira, né? E essa mudança, eu acredito, que ela só é possível mediante a aplicação da humanização, do Evangelho de Jesus, seguindo as diretrizes do que Jesus nos mostrou. Porque aí sim nós vamos ter uma mudança com base. Exatamente. Exatamente. Não é só dizer eu quero, não é só dizer eu quero, não é só dizer eu quero, eu vou fazer, eu vou mudar.
né? Tem que ter determinação, tem que ter a fé, tem que ter a certeza, né, de que alguém lá em cima está nos ajudando, está conosco, e não estamos sozinhos. E você, Silvia, que nos fez a pergunta, o que é que você diz? O que é que você acha? Deixa eu falar um pouquinho dessa varinha de condão aí que você falou, porque eu voltei lá atrás, sabe? Fique à vontade. Eu trabalhava no departamento pessoal, RH, e final de ano você tem que... É um tormento, final de ano em departamento pessoal. Então você fica com cobrança daqui, cobrança dali, você tem que deixar tudo pronto, você tem que finalizar, tem que estar, porque dia 1º você tem que apresentar, né, dia 2 no caso, né, e às vezes eu saía lá da empresa, eu engavetava todas aquelas folhas de pagamento, todas aquelas provisões, tudo, eu falava, ai meu Deus, eu queria tanto uma varinha de condão, fizesse assim, pim, e no dia 2 de janeiro estaria tudo perfeito. Você falou nisso, Barbosa, e eu lembrei. E é verdade, a gente pensa nisso, sabe, na varinha de condão. E outra coisa, deixa, antes da minha resposta, comentar uma coisa com vocês também, na praia. Quando nós vamos para a praia para ver os fogos, eu sou muito de observar, tá? Então, eu fico olhando aquelas pessoas, e às vezes eu comento com o Irandi também, que a gente pensa assim, né? Qual o desejo profundo daquela pessoa naquele momento? Estão sentados ali, aguardando, alguns com champanhe, outros com refrigerante, outros com nada, mas na expectativa da virada de ano. O que será que passa na cabeça de cada um? Porque às vezes o ano é um pouco mais tumultuado para um pouco mais leve para o outro, mas cada um tem o seu momento, né? Cada um tem a sua história ali, que quando chega dia 31, ele vai lá e ele faz o pedido dele. Como todos nós, na virada do ano, né? Todo mundo tem um pedido, pelo menos, né? E eu fico vendo aquela infinidade de pessoas ali, cada um com o seu. Bom, vamos lá então. O Ano Novo, com seus fogos, festas e promessas, é um marco simbólico que nos convida à reflexão e à mudança. Mas, no fundo, o que realmente muda? Irandi disse que é bem pessoal e é verdade. O Ano Novo em si não provoca mudanças automáticas, como já foi dito, em nossas vidas. A passagem de um ano para o outro é apenas um momento no tempo. As mudanças reais dependem das nossas ações e decisões. Às vezes, resolvemos mudar no meio do ano, porque estabelecemos metas, estamos com foco e, de repente, tudo muda. E nem passagem de ano era. O Ano Novo pode ser assim, um ponto de partida para mudanças positivas em nossas vidas, mas a iniciativa deve partir de nós mesmos. Termos foco e assim poderemos transformar nossos sonhos em realidade. Então, tudo isso, né, que nós dissemos até agora, para que nós possamos criar esse clima, né, de mudança e durante o ano irmos trabalhando os nossos objetivos, né, e tendo as nossas conquistas. Vamos ter muitas dificuldades, mas a dificuldade faz parte para que nós consigamos atingir aquele objetivo que nós queremos, né? Agora vamos ver uma outra coisa, o que pregam as religiões nessa data. Vamos lá. Para o católico, a virada do ano é um momento de reflexão, esperança e renovação. É um tempo para rever a vida, os atos e as decisões tomadas e avaliar se está no caminho indicado por Deus. É um momento para recomeçar com a esperança de que o ano que chega, ele vai ser melhor. É um momento para agradecer a Deus e pedir coisas boas para a família.
é o momento para se comprometer a ser caridoso, solidário e fraterno. A Igreja Católica, ela orienta os seus fiéis a participar das celebrações dos tempos religiosos, como a última missa do ano, e a solenidade da Mãe de Deus no dia 1º de janeiro. Vamos ver, então, para os evangélicos, o que é a virada do ano. É um momento para expressar gratidão. Segundo o pastor Francisco Veras, mais conhecido como Kiko, da Igreja Batista do Calvário, na virada do ano, os evangélicos devem olhar para o passado e agradecer a Deus pelo que ele fez e olhar para o futuro. Devemos nos encher de esperança, na expectativa de que Deus vai continuar suprindo todas as nossas necessidades, conduzindo a nossa vida, porque sabemos que Deus é o Senhor da vida e do tempo. Isso afirmou o pastor. E é bem isso mesmo, Para os umbandistas, a passagem do ano representa um novo ciclo. É um momento para a renovação de forças e de elos espirituais, para que o umbandista possa começar o ano com determinação, força e objetividade sobre aquilo que ele deve cumprir ao longo do novo ano. Na Umbanda, a gente não cultua a palavra fim. Não existe fim para um espírito ou para nós. Sempre buscamos o recomeço, que simboliza o voto de esperança que a espiritualidade e o Deus Pai Todo-Poderoso coloca para a gente. Explicou o pai Bruno de Ogum, ou também conhecido como pai Bruno do Nego Gerson, da Tenda Espírita de Umbanda São Jorge Guerreiro. Os umbandistas têm diversos rituais para o Réveillon. Os mais populares são tomar um banho de sal grosso e fazer balaios para entregar para Iemanjá um agradecimento, o ano que passou. Nesses balaios são colocadas oferendas como flores e perfumes. Mas cada terreiro possui as suas próprias práticas, porque cada centro religioso possui uma energia diferente. Eu achei muito fantástico. Para os espíritas, o Réveillon é um momento de reflexão. Para a doutrina espírita, as pessoas devem aproveitar para refletir sobre o que fez durante o ano, o que pode ser melhorado e o que pode ser feito para ajudar o próximo. Segundo a espírita Carmen Sinar, a doutrina não possui rituais, nem incentiva seus adeptos a praticar. O espiritismo acredita no poder da reforma íntima. Nós acreditamos que a maior ação para transformar o planeta está em nós mesmos. Para os budistas, a virada do ano é uma oportunidade para rever a qualidade da nossa mente. Para os adeptos à tradição budista, o Réveillon é um momento de reflexão, de revelações e de formular méritos positivos, que vem da intenção ou atitude positiva de beneficiar o próximo, ou seja, ajudar o outro da forma que for possível. Os rituais budistas para o Réveillon são variados e variam de acordo com o país. Existem países em que as pessoas limpam suas casas, limpam seus guarda-roupas, fazem rituais de limpeza, de purificação, ou seja, limpam aquilo que acham que é desnecessário e tentam corrigir as falhas de seus comportamentos. As pessoas também tentam acumular méritos positivos, fazer oferenda aos monges, fazer oferenda para as pessoas carentes, tentar fazer alguma prática virtuosa nessa virada de ano. Relatou o praticante do budismo Daniel Guimarães. Em resumo, gente, a virada do ano para os cristãos é um período de reflexão e pausa. O ano novo é uma tradição que, em muitos casos, tem um caráter religioso cristão. O significado do ano novo é esperança, renovação e mudança. As pessoas esperam que esse momento seja a celebração do abandono do que não é mais necessário, com a chegada de algo novo e de muitas realizações. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso podcast.
Felizes por termos abordado um tema muito importante para todos nós, certos de que todos vamos buscar nos próximos dias sermos melhores e seguirmos os mandamentos de Jesus. Amar ao próximo como a nós mesmos, pois só assim seremos verdadeiramente felizes. As nossas considerações finais agora. Barbosa? Que pena, né? Que chegamos ao final do nosso podcast de hoje, mas fica em nossa mente, né, para nossa reflexão, o significado, o que temos a aprender com esse podcast de hoje. Tantas coisas bonitas que nós não sabíamos e que aprendemos hoje. Que o seu Réveillon seja repleto de muita luz, de muitas reflexões, que você pense no que fez, no que deixou de fazer, no que vai fazer e no que pretende cumprir esse ano. E a minha frase de ano novo para vocês seria a seguinte: que a virada do ano traga consigo a coragem para enfrentar novos desafios. Feliz ano novo a cada um de vocês, com a paz do nosso Mestre Jesus. Irandir, as suas considerações? Foi muito gratificante participar novamente desse nosso podcast. E a minha frase é: amemos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Feliz Ano Novo! Quero convidar todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube, Instagram e no Spotify. Obrigada aos meus amigos de bancada Irandir e Barbosa pela oportunidade de dividir com vocês mais um tema maravilhoso. Quero agradecer à equipe espiritual deste projeto que nos auxilia e nos inspira, ao nosso Mestre Jesus por essa lição maravilhosa e a Deus nosso Pai. A você que está nos ouvindo, muito obrigada pela sua audiência. E hoje eu encerro dizendo assim: que em 2025 a gente grave mais episódios incríveis e que Jesus continue sendo nossa bússola, nos ajudando a seguir os seus ensinamentos. Feliz Ano Novo e até o ano que vem com mais podcast. Feliz Ano Novo! Feliz e próspero Ano Novo a todos! Feliz Ano Novo, pessoal!